instruindo a respeito da oração, quer mostrando a eficácia da oração, aquilo que se pode alcançar, se pode obter pela força da oração, quer a necessidade mesma que nós temos sempre de orar ao Pai, de fazer as nossas orações como um momento que de fato nos une a Deus. E a oração permite a cada um de nós esta experiência de nos unirmos a Deus. É o lugar do nosso encontro com o Senhor. Quer a oração que nós fazemos pessoalmente em casa, sozinhos ou em família, a oração que nós fazemos em comunidade, como neste momento que nos reunimos na Santa Missa, porque a missa por si mesma, ela é a maior e a mais bela de todas as orações, e temos esta necessidade de aqui estarmos para nos colocar na presença de Deus e nos unirmos a Ele. Mas hoje, de modo particular, nosso Senhor quer nos transmitir um outro ensinamento sobre o modo como nós fazemos a oração. E é algo que nos conta muito para que de fato esta oração seja verdadeira, seja eficaz e possa tocar o coração de Deus. Como na primeira leitura nós escutamos, a prece do humilde atravessa as nuvens, para nos dizer que a oração verdadeira, quando feita do modo correto, ela atravessa as nuvens, no sentido de que vai ao encontro de Deus e toca o coração deste Deus, para que este coração se abra e derrame sobre nós as suas graças, aquilo que mais precisamos. E para ilustrar este modo como nós deveremos rezar, nosso Senhor usa uma parábola para contar a história de dois homens que se dirigem ao templo para rezar. Como nós também fizemos neste momento, ao vir à igreja, ao vir à casa de Deus, com este intuito também de rezar. O templo como sendo este lugar da oração. Também assim é para nós. Por isso, aos domingos, ou algum dia da semana, quando nós temos a Santa Missa também, ali vamos à casa de Deus, porque reconhecemos esta casa como sendo uma casa de oração, como nosso Senhor mesmo nos disse, também em outra passagem do Evangelho. Mas o modo como estes dois homens, o fariseu e o publicano, o cobrador de impostos, fazem a sua oração, é totalmente divergente. Um ora ao Pai, faz a sua oração de modo verdadeiro, que agrada a Deus, porque envolvido por aquela atitude da humildade que se requer para todo aquele que vai rezar. Não se faz oração verdadeira se não for através desta atitude da humildade. É o primeiro passo que nós podemos dar se queremos de fato rezar bem. É sermos humildes. Porque na oração mesma, ainda que seja uma oração de louvor, não seja necessariamente uma oração de petição, porque talvez se expresse a humildade quando nós fazemos a oração de petição, ou seja, de pedir algo a Deus. Porque quando pedimos, reconhecemos que o Senhor é que pode nos dar as graças, não podemos alcançar por nós mesmos. Mas também quando nós fazemos o nosso louvor, a nossa oração de ação de graças, ali está subentendida esta mesma virtude da humildade, o reconhecimento de que de Deus nos vêm as graças, de Deus nos vêm os dons que precisamos para a nossa vida. Então precisamos desta virtude da humildade, porque ela nos dobra diante de Deus, nos faz pequenos e reconhecer que somos pobres, necessitados, indigentes, daquele que, sendo rico em graças, pode de fato atender, vir em socorro das nossas necessidades. E um deles está profundamente, esta parábola que estudamos, um desses homens está profundamente compenetrado desta virtude da humildade. É o publicano, o cobrador de impostos. Mas primeiro nosso Senhor começa falando da oração do fariseu. O fariseu que, aparentemente, ao menos, era um homem temente a Deus, que buscava cumprir a lei minuciosamente, e porque cumpria a lei nos mínimos detalhes,
se achava justo. Ele tinha alcançado a santidade e isso levava a pensar que era talvez até mesmo melhor do que os outros. E é exatamente isso que nós escutamos nas palavras daquele homem, daquele fariseu, que está muito longe de ser uma oração dirigida a Deus. Porque o centro da oração é a pessoa de Deus, não é o ser humano, o centro da oração. Nos dirigimos a Deus, o nosso